Olá, meu nome é Robson Ferreira, eu comecei no rádio em 1993, na época da fita, do vinil. De lá pra cá, eu tive experiência em todas as áreas de rádio, chegando até a locução, que era o meu grande sonho desde o começo. Fiquei encantado com os locutores da época. Na época tínhamos, na Rádio Morada do Sol, Wagner Luiz, grandes nomes do rádio, né? Madalena, meu querido amigo Guine, que trabalha em São Carlos, Fernando Ferreira, assim por diante, Álvaro Taniguchi, muitos nomes. E eu queria ser como eles, eu queria falar no microfone, eu queria conhecer o público, era a minha vontade. De lá pra cá eu tive várias experiências na rádio. Eu fiz programação comercial, programação musical, chegando, enfim, à locução. Nesse período da locução, foi por volta de 2005, mais ou menos, eu comecei a fazer um programa de domingo de manhã, na Morada FM, das 6 da manhã às 10, chamado Morada Sertaneja. Esse programa foi meu primeiro programa no rádio, foi onde eu comecei a falar no rádio, a aprender como falar com as pessoas. Foi uma experiência sensacional. E daí em diante, eu comecei a criar alguns personagens para o meu programa. Com isso, eu comecei a usar algumas falinhas da minha filhinha. Ela tinha 3 aninhos e eu coloquei ela falando assim: "Ô papai, achou?" E daí por diante, ela começou a desenvolver bastante, gostar de gravar. E a gente passou a gravar várias e várias falinhas. E a Gabi se tornou parte importantíssima do programa. Depois de uns anos, 5 anos mais ou menos, lá para 2010, nós fomos para a Rádio Cultura FM, onde nós fizemos também mais ou menos uns 5, 6 anos de programa, totalizando 12 praticamente, com a Gabi no ar. Em seguida, eu fui para a Nativa, trabalhei na Nativa praticamente 1 ano e meio, tive muita experiência lá também, ganhei muitos amigos, amigos que fazem parte do meu hall de amigos até hoje, tenho uma consideração maravilhosa pelo pessoal da Nativa também. Se espelhar em alguém é meio complicado, né? Eu acho que eu me espelhei um pouquinho em cada um. Eu aprendi muito com todo mundo que passou pela minha carreira profissional. Espelhar, gosto muito e tento me espelhar no Beto Espiga, comunicador da Rádio Clube de Ribeirão. Eu acho ele um comunicador sensacional, gosto muito dele e tento me espelhar um pouco nele também. Bom, minha rotina hoje é a seguinte: eu faço a produtora da Rádio Cidade, produzindo os comerciais, as vinhetas da rádio, passando as músicas para o sistema, para poder tocar, e faço também a programação musical da rádio. E diariamente, de segunda a sexta, eu tenho um programa às 3 da tarde chamado Cidade Sertaneja, no qual a Gabi continua participando comigo para trazer alegria para o pessoal, para trazer felicidade. Tem a Gabi, tem o nosso porquinho da Índia, o Fufi. É uma brincadeira super saudável, super gostosa. Aos domingos, tem também o Cidade Sertaneja Especial, que roda no mesmo formato das 8 ao meio-dia. Olha, o futuro do rádio eu acho que é muito promissor. O pessoal, no começo da automação de computadores, optaram por tirar os locutores e deixar a rádio no automático. Com o tempo, isso foi contra, porque as pessoas começaram a deixar de ouvir as rádios que estavam automáticas e passaram a ouvir as rádios que estavam ao vivo, que interagem com o ouvinte. E, aos poucos, o pessoal das emissoras estão percebendo isso e estão voltando atrás. Estão tirando o computador e estão pondo locutores ao vivo, interagindo com as pessoas. E isso é muito bom. Bom, uma história engraçada foi a seguinte: nas eleições, na época que era contagem em papelzinho, nós estávamos todos reunidos, a equipe toda da rádio, lá no Gigantão, fazendo a cobertura. E aí, 2 pessoas, 2 integrantes da equipe foram na rádio buscar equipamentos naquela época, não me lembro muito bem o que eles foram buscar para a gente poder usar. Chegando lá, eles pegaram o que precisavam e a gente estava ouvindo a rádio, né? De repente, o Álvaro Taniguchi estava fazendo o prefixo da rádio. E aí, deu um barulhão e a gente ficou sem entender o que aconteceu. Ficou a trilha rodando e ele não voltou mais para falar. Ficou rodando trilha, depois entrou música e a rádio, ele sumiu da rádio. Depois nós ficamos sabendo que, como o Álvaro tinha o costume de falar de pé, ele afastava a cadeira e falava de pé, os 2 espertos tiveram a ideia de puxar a cadeira dele. E a hora que ele resolveu sentar, falando o prefixo da rádio, a cadeira não estava lá, ele caiu no chão e deu um barulhão no ar porque tinha uma chapa de zinco embaixo para a cadeira poder rodar.
Então isso foi muito engraçado, a gente ficou sem entender, e quando eles chegaram lá no Gigantão pálidos e contaram a história, foi aí que nós fomos entender o que tinha acontecido. Foi muito engraçado. Eu acho que o rádio sempre foi competitivo, muito. Ele precisa se reinventar todo dia. Por exemplo, com a vinda da internet, o rádio mudou muito. Mas acredito que tem muito ainda para oferecer e para mudar. Ele se reinventa todo dia. Todo dia tem uma coisa nova no rádio. E o rádio nunca deixou de ser a melhor companhia para a pessoa. Porque ela pode fazer milhares de coisas ouvindo rádio. Pode limpar a casa, pode fazer comida, pode dirigir o carro, pode fazer muita coisa. O rádio é com certeza a melhor companhia de todo mundo. Bom, sobre o aprendizado, posso dizer que a gente aprende a todo dia e a todo momento. Eu aprendi com muita gente boa como fazer rádio, como trabalhar em rádio, como se postar em rádio, e eu aprendo até hoje. Muita gente boa do rádio me ensinou, e eu já ensinei muita gente também, já fui até professor do Senac de rádio. Eu acho que o aprendizado não tem limites para quem gosta, para quem é apaixonado pelo rádio. Bom, eu quero convidar você a ouvir a gente, Cidade Sertaneja, de segunda a sexta, das 3 às 6 da tarde. E aos domingos, Cidade Sertaneja Especial, das 8 ao meio-dia. Eu, Robson Ferreira, a Gabi, o Fufi, tem o Esquilinho, tem a Mimosa, é só diversão com a melhor programação do rádio. Você é o nosso convidado, tá legal?